Graça e paz, irmãos, amém? Vamos nos colocar em pé, iniciar o culto de hoje, louvando o Senhor. Não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fadiga? É inescrutável o seu entendimento, dá força ao cansado e multiplica as forças aos que não têm nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os moços certamente cairão. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Que hoje realmente nós possamos alçar voos altos como da águia. Que nós possamos realmente estar nas alturas, o mais próximo de Deus. Lugares altos. E toma o teu lugar. Tens minha vida como altar, um trono de louvor, entrego a ti, Senhor, meu Deus. Guarda o meu coração no seu jardim particular. Vem regar-me com tua unção, para que eu possa exalar meu ser. Vem e toma o teu lugar, Senhor. Vem e toma o teu lugar. Tens minha vida como altar, um trono de louvor, te entrego a ti, Senhor, meu Deus. Guarda o meu coração no teu jardim particular. Vem regar-me com tua unção, para que eu possa exalar teu ser. Dá-me tuas asas pra te alcançar nos lugares altos, aonde tu estás. Estás assentado acima de todos, tão grande tu és, mas mesmo assim habitas em mim. Dá-me tuas asas, dá-me tuas asas pra te alcançar nos lugares altos, aonde tu estás. Estás assentado acima de todos, tão grande tu és,
cumpriu-se a escritura que diz: Abraão creu em Deus, e isso lhe foi acreditado como justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. Não tem coisa mais especial do que a gente ter um grande amigo, né? Um amigo mais chegado que um irmão. Tem um texto em Provérbios 17:17, que faz: em todo tempo se ama o amigo, mas é na angústia que se faz um verdadeiro irmão. E ser amigo de Deus não tem coisa melhor. Vamos cantar essa canção. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Meu bom pastor. Seja constante o amor fraternal. Não se esqueçam da hospitalidade. Foi praticando-a que, sem o saber, alguns acolherão anjos. Lembre-se dos que estão na prisão, como que se aprisionados com eles. Dos que estão sendo maltratados, como se mesmo estivessem sendo maltratados. Esse trecho me falou muito ao coração. E eu lembrei de uma canção, porque muitas vezes nós passamos a semana sofrendo por alguns problemas do dia a dia. E a quem você recorre? Eu sei que muitas vezes você recorre de joelhos a Deus, mas não dá para esquecer o amor fraternal. Porque quando vários ajudam a carregar o fardo, é muito mais fácil do que nós sozinhos diante de Deus fazer. Então, para quem você liga pedindo? Será que é para o teu vizinho?
Ou será que você tem realmente um amigo também fraternal, para quem você pode pegar o telefone, ó, vem que eu não estou aguentando, eu estou com um problema muito sério. Eu me lembro há muitos e muitos anos atrás, e isso me veio à memória hoje, uma vez o Alexandre, ele bateu o carro numa via ali, e para quem que ele ligou, Lília, me dá um help aqui, bateram no meu carro, não sei o que eu faço, e ele chamou a mim. E hoje me veio à memória essa lembrança, para quem você liga? Porque não adianta nós ficarmos reunidos aqui todos os domingos e também aos sábados, se também nós não podemos compartilhar desse sentimento que é a irmandade diante de Deus, esse amor fraternal. Porque muitas vezes você olha o teu irmão, vê que ele está chateado, vê que ele está magoado e você não se... Como que eu posso dizer? Você não se emociona junto com ele? Será que não está faltando algo? A gente tem que sensibilizar, porque muitas vezes o fardo que para a gente é leve, para o nosso irmão pode ser muito pesado. Cada um tem uma maneira de suportar as aflições do dia a dia. Então me veio essa canção e eu gostaria de cantar com vocês. Cansado de sofrer, cansado de chorar, não se esqueça que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Vamos cantar. Cansado de sofrer, cansado de chorar, seus sonhos não se realizarão. Então por ti clamei, meu coração rasguei, eu encontrei os teus altares. Mas a alegria virá ao amanhecer. Eu faço parte das tuas promessas, meus sonhos eu vou viver. O choro pode durar uma noite, mas a alegria virá ao amanhecer. Eu faço parte das tuas promessas, seus sonhos eu vou viver. Cansado de sofrer, cansado de sofrer, cansado de chorar, os meus sonhos não se realizarão. Então por ti clamei, meu coração rasguei, eu encontrei os teus altares. Ei meu, Deus meu, ei meu. O choro pode durar uma noite, mas a alegria virá ao amanhecer. Eu faço parte das tuas promessas, meus sonhos eu vou viver. O choro pode durar uma noite, mas a alegria virá ao amanhecer. Eu faço parte das tuas promessas, meus sonhos eu vou viver. Eu espero em ti, Jesus. Eu espero em ti, Jesus. Eu me alegro em ti, Jesus. Eu me alegro em ti, Jesus. O choro pode durar uma noite, mas a alegria virá ao amanhecer. Eu faço parte das tuas promessas,
meus sonhos eu vou viver. O choro pode durar uma noite, mas a alegria virá ao amanhecer. Eu faço parte das tuas promessas, meus sonhos eu vou viver. Deixo a paz a vocês e a minha paz dou a vocês. Não a dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem tenham medo. Apesar de a gente às vezes recorrer aos irmãos, nós somos humanos, somos falhos e muitas vezes não são neles que nós encontramos o refúgio. Mas nós podemos encontrar o refúgio no divino companheiro. E é nesse momento que eu gostaria que você estivesse pegando na mão do seu irmão ao lado e orando juntamente com a Meire, enquanto o Ministério de Louvor vai estar entoando suavemente essa canção. Eu acho que é um momento que você pode estar entregando para o seu irmão suas aflições, orando por ele, com ele. E a Meire logo em seguida estará fazendo a oração. Sinto logo ao transitar, pois tu dissipaste toda sombra. Já tenho luz, a luz bendita do amor. Fica, Senhor, já se faz tarde. Para pousar, faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. A sombra da noite se aproxima. Não me deixe só no caminho. Ajuda-me até chegar. Fica, Senhor, já se faz tarde. Tens meu coração para pousar. Faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. Fica, Senhor. Fica, Senhor. Fica, Senhor, nosso Salvador. Fica no nosso meio. Fica em nossas vidas. Vem com tua unção, com teu poder, com teu refrigério. Toca em nós nessa noite de uma maneira toda especial, conforme a tua noiva está precisando, conforme a tua igreja está necessitando. No nome santo de Jesus Cristo, nós invocamos tua presença santa. Nós cremos que o Senhor está aqui. Nós consagramos a nossa vida a ti, Senhor. Nós pedimos, Senhor, que o Senhor venha operar no meio do teu povo. Ó Deus, nesse mundo em que vivemos, onde nós vemos tanta violência, tanta coisa, ó Deus, triste acontecendo. Mas, Senhor,
passeia no meio de nós, estende, Senhor, tua mão poderosa, derrama sobre nossos corações o bálsamo do teu Espírito Santo, Consolador, derrama sobre nossos corações a alegria do Senhor, que é a tua força. Nós não podemos perder essa alegria em meio a este mundo de violência, de tristeza. Não podemos ficar vivendo nossa vida chorando todos os dias que o Senhor nos dá para viver. Por isso, Senhor, clamamos a Ti e clamamos com fé, porque nós queremos receber. E a Tua palavra diz que aquele que clama com fé, crendo, receberá. E nós cremos nisso. Queremos colocar diante do Teu trono de glória essa igreja toda, todos que aqui adentraram. Toca em cada coração. O Senhor conhece cada necessidade. Salva vidas nessa noite. Usa teu servo para falar de acordo com a necessidade de cada alma, de cada espírito. Vem, Senhor, fazer uma revolução nas nossas vidas. É o que nós estamos precisando, para que nós possamos realmente ser diferente lá fora, porque lá fora está insuportável. Aqui é maravilhoso, mas nós temos que receber essa unção para estar enfrentando a vida lá fora. É no nome de Jesus, com toda a força que o Senhor me dá nessa noite, é que eu rogo isso a Ti, por essa igreja e por todos nós. Queremos colocar agora diante do Teu trono de graça a vida da Edivânia, Senhor, que está numa UTI. Deus Altíssimo e Todo-Poderoso, estende Tua mão, vai naquele hospital, vai naquela UTI, adentra aquele lugar, Santo Deus Todo-Poderoso, toca naquela vida, Senhor, faz a Tua vontade, porque Tu és Todo-Poderoso para fazer muito mais do que aquilo que estamos pedindo e pensando, e isso para a Tua honra e glória. Fica conosco, Senhor, ouve nossa oração, perdoa nossos pecados, transforma nossas vidas, lapida-nos, ó Deus, tira toda a impureza, tira tudo aquilo que não presta, para que nós possamos ser sal da terra e luz do mundo. É no nome de Jesus Cristo que eu agradeço pelas bênçãos, e te agradeço pela tua eterna salvação, e te agradeço por essa casa de oração, no nome santo de Jesus. Amém, Jesus. Amém. Vamos novamente entoar esse cântico, para que a gente possa ter realmente esse amigo mais que amigo, um divino companheiro nas nossas vidas. Divino companheiro no caminho, Sua presença sinto logo ao transitar, pois Tu dissipaste toda sombra, já tenho luz, a luz bendita do amor. Fica, Senhor, já se faz tarde, tens meu coração para pousar, faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. A sombra da noite se aproxima, e nela o tentador pode atacar. Não me deixe só no caminho, ajuda-me até chegar. Fica, Senhor, já se faz tarde, tens meu coração para pousar,
Podem se sentar. Passar aos avisos. Boa noite, irmãos. Nós queremos agradecer todos que estão conosco nesta noite. Nós não citamos nome de pessoas para não cometer nenhuma injustiça, mas muito obrigado a todos que estão conosco. Muito obrigado mesmo. É uma alegria para nós tê-lo na nossa companhia para junto prestar um culto que devemos ao Senhor. Muito obrigado. Nós queremos lembrar a igreja que nós temos as nossas reuniões de oração e elas acontecem na terça-feira. E nós temos aqui a reunião de oração do Grupo Vitória e Fé na casa do nosso irmão Joaquim Rodrigues. O Grupo Nova Vida na casa da nossa irmã Dalva. Agora eu quero também pedir que a igreja continue orando pela sobrinha da nossa irmã Érica, que já foi mencionado na oração da nossa irmã. Ela está na UTI e precisa das nossas orações. Nós esperamos que a igreja não se esqueça. Todos os seus momentos de oração você menciona o nome da Edivânia. Nós cremos que Deus pode fazer muito mais do que nós pedimos ou pensamos. Então vamos orar por esta pessoa que é sobrinha da nossa irmã Dona Élica. Também nós queremos lembrar que nós temos às quintas-feiras culto com a ministração da Palavra de Deus. Temos também culto no sábado. E os domingos, como os irmãos sabem, tem uma escola dominical e o culto que acontece às 7h15 e muitas vezes um pouquinho mais. Mas nós agradecemos a Deus por esta igreja e pelas oportunidades que temos de servir ao Senhor neste lugar. Nesse momento nós vamos passar a palavra ao nosso irmão Adelino, que estará dando aí um aviso. E nós esperamos que a igreja esteja atenta, porque é interessante esse negócio aí, né, irmão? Boa noite, irmãos. Graça e paz a todos. Quem se lembra do Dia dos Namorados do ano passado? Encontro de casais. Tava bom? Bom? Então é para esse ano aqui. A gente manteve o mesmo tema, o vinho novo. Não sei se vocês se lembram, né? Só que agora tem a revanche, né? O vinho novo 2. Então eu preparei uma coisa bem simples. Gostaria que ela colocasse o vídeo para a gente poder entrar no clima. Te falar do meu amor, deste amor que guardo há tanto tempo. Amor igual a esse eu desconheço, tanto amor eu não mereço de você. Seu olhar expressa calma, muita paz e alegria. Quero estar sempre ao teu lado, dia e noite, noite e dia. Eu quero ficar guardado no aconchego do teu coração. Quero te fazer feliz, seja no inverno ou no verão. Se em algum momento eu fizer alguma coisa e te magoar, foi sem querer, amor, me perdoa. Igual a todo mundo, eu também tenho defeitos, mas com Jesus Cristo eu prometo ser perfeito pra te amar.
te falar do meu amor, deste amor que guardo há tanto tempo no meu coração enamorado. Sou eterno apaixonado por você. Tua voz sempre tão doce me ajuda nessa estrada. Contigo eu sou tudo, sem você eu não sou nada. Então, irmãos, a nossa proposta é essa: reaprendendo a amar. Esse seria o tema do nosso encontro para casais que a gente vai fazer em comemoração ao Dia dos Namorados. Quem participou ano passado, eu creio que a gente ficou pelo menos umas 2 ou 3 horas juntos somente. Então, como até a própria Lilian comentou, eu esses dias na classe dos homens comentei também, é muito gostoso essa comunhão dentro da igreja, mas fora da igreja, ela nos enriquece muito mais. Então ela nos ajuda, né? Nós passamos um dia no barco, foi uma experiência nova para muita gente, a gente aprendeu dos nossos irmãos, né? Então essa é uma possibilidade. Nós estamos pensando, e já está programado para ser feito esse encontro de casais em 2 dias. Aquele do ano passado, nós ficamos juntos por 3 horas. Foi muito bom. Agora a nossa programação é de ficar 2 dias juntos, né? E quanto que você investiu no teu relacionamento, na tua família, no teu amor, na tua parceira esse ano? Pense nisso. Vamos investir no nosso relacionamento. Vamos fazer isso, como o pessoal da comissão falou, na hora da gente divulgar, vamos reaprendendo a amar. É assim? Cadê? Né? Então ficou assim, né, pastor? Com esse tom de romantismo, vamos buscar nas nossas origens, os primeiros olhares. Vai ser muito interessante, e esse convite a gente está fazendo para todos os casais da igreja, casados e namorados. Namorados por quê? Vocês vão ter a oportunidade de ver a continuidade do amor, né? Vocês vão ver casais com mais de 20, 30 anos casados e se amando. Ok? Muito obrigado. Está aí. Você que já começa a se preparar para o encontro de casais. No próximo dia, o que? Fala para mim, irmão. 14 e 15 de junho, né? Está aí. Meus irmãos, eu ainda quero lembrar que o próximo domingo é o primeiro domingo do mês, é o dia que nós celebramos a ceia do Senhor. Não podemos esquecer essa data, preparar para esse acontecimento, porque é um dos acontecimentos que tem marcado a Igreja de Jesus Cristo ao longo da história. Nesse momento vamos chamar as crianças. Cadê as nossas crianças lindas e comportadas e todas as crianças? Olha, é uma maravilha, né? Eu sempre falo que é uma pena que cresce, mas tudo certinho com essa cara de sexta-feira?
Vamos chamar o papai, a mamãe, nossos irmãozinhos também para cantar? Vamos, gente, ficar em pé e cantar com as crianças? Fico feliz Em vir em tua casa, erguer minha voz e cantar. Fico feliz em vir em tua casa, erguer minhas mãos e adorar. Fico feliz em vir em tua casa, erguer minha voz e cantar. Aleluia. Fico feliz em vir em tua casa, erguer minhas mãos e adorar. Bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor, para sempre. Bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor, para sempre. Para sempre, para sempre. Papai do céu, muito obrigado por essa noite. Porque a gente vai aprender mais de dia. Em nome de Jesus, amém. Podeis assentar. Eu quero convidar os irmãos que estão conosco para abrir a sua Bíblia, e eu espero que você tenha trazido no livro de Gênesis, no capítulo de número 28, começando pelo versículo de número 10, até o versículo de número 22. Abra sua Bíblia, Gênesis, capítulo 28, verso 10, até o verso de número 22. Vamos à leitura da palavra de Deus. Jacó partiu de Berseba e foi a Harã. Chegando a determinado lugar, parou para pernoitar, porque o sol já se havia posto. Tomando uma das pedras dali, usou-a como travesseiro e deitou-se. E teve um sonho no qual viu uma escada apoiada na terra, e o seu topo alcançava os céus, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Ao lado dele estava o Senhor, que lhe disse: Eu sou o Senhor, o Deus de seu pai Abraão, o Deus de Isaque. Darei a você e aos seus descendentes a terra na qual você está deitado. Seus descendentes serão como o pó da terra e se espalharão para o oeste e para o leste, para o norte e para o sul. Todos os povos da terra serão abençoados por meio de você e da sua descendência. Estou com você e cuidarei de você onde quer que vá, e eu o trarei de volta a esta terra. Não o deixarei enquanto não fizer o que lhe prometi. Quando Jacó acordou do sono, disse: Sem dúvida o Senhor está neste lugar e eu não sabia. Teve medo e disse: Temível é este lugar. Não é outro lugar senão a casa de Deus, e esta é a porta dos céus. Na manhã seguinte, Jacó pegou a pedra que tinha usado como travesseiro e colocou em pé como coluna, derramou óleo sobre o seu topo e deu o nome de Betel àquele lugar, embora a cidade anteriormente se chamasse Luz. Então Jacó fez um voto dizendo: Se Deus estiver comigo, cuidar de mim nesta viagem que estou fazendo,
prover-me de comida e roupa, e levar-me de volta em segurança à casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus. E esta pedra que hoje coloquei como coluna servirá de santuário de Deus. E de tudo o que me deres, certamente te darei o dízimo. Até o versículo de número 22. E eu quero voltar ao versículo de número 12, quando nós lemos 12 e o 13. E teve um sonho no qual vi uma escada apoiada na terra, e o seu topo alcançava os céus. E os anjos de Deus subiam e desciam por ela, e ao lado dele estava o Senhor, que lhe disse: Eu sou o Senhor, o Deus de seu pai Abraão, o Deus de Isaque. Darei a você e aos seus descendentes a terra na qual você está deitado. Curvem a sua cabeça, nós vamos orar. Pai Santo, nós queremos continuar ouvindo a Tua voz. E por isso pedimos, ó Deus, fala conosco. Agradecemos por todos que vieram. Neste momento, quando vamos ministrar a Tua palavra, o nosso desejo e oração é que o Espírito Santo esteja agindo poderosamente neste lugar. Que cada coração possa ser tocado pela Tua graça, pelo Teu poder, e que as nossas vidas a partir de hoje nunca mais sejam a mesma. Por isso pedimos, ó Deus, fala conosco. Louvado seja o Teu nome pelos irmãos que estão aqui. Mas agora lembramos aqueles que desejaram vir e não puderam. Pedimos, ó Deus, por aqueles que estão conosco na internet, que a Tua graça possa alcançá-lo, quem sabe num leito de enfermidade, quem sabe em casa, vivendo um momento terrível na sua caminhada. Mas eu te peço, ó Deus, em nome de Jesus, que agora vá com a Tua graça e levanta aqueles que encontram abatidos, desanimados, desestruturados, e que esta noite possa constituir um marco na existência de muitas pessoas que estão conosco por esse mundo afora. Mas obrigado pelo Teu povo aqui reunido, Senhor. Fala conosco, queremos ouvir a Tua voz. Queremos, ó Deus, sair daqui melhor do que quando entramos, e por isso pedimos que o Espírito Santo realize uma obra poderosa na vida do Teu povo. Louvado seja o Teu nome pela Tua igreja, pela Tua palavra. Mas agora, mais uma vez pedimos, ó Deus, fala conosco. Porque se Tu não falar, as nossas palavras serão repetições vazias e nada mais. Mas se Tu falar, nós seremos edificados, fortalecidos, encorajados. Por isso pedimos, ó Deus, em nome de Jesus, fala conosco. É a nossa oração agradecido em nome de Jesus. E o Teu povo diz amém. Amém. Na nova tradução da Bíblia, NVI, no versículo que eu pedi que os irmãos atentassem, o verso de número 13 diz assim: na sua tradução, quem sabe, diz o seguinte: e acima dele estava o Senhor. Aí na tradução NVI diz assim: ao lado dele estava o Senhor. A história de Jacó, eu creio ser uma das histórias que mais nos chama a atenção. Diz a palavra de Deus que quase todos os homens de Deus nasceram debaixo de oração. Quase sempre havia uma mulher estéril, como no caso de Sara, também Rebeca, e as orações foram levadas aos céus para que estas mulheres fossem mãe. Nós sabemos que Isaque foi fruto de oração. E agora no texto que acabamos de ler, nós temos aí
Jacó e Esaú, que também é fruto de oração. E aqui foi dose dupla. Nós vemos que Rebeca esperava e Isaac tinha 60 anos quando Jacó nasceu. E diz a palavra de Deus que quando Rebeca estava grávida e ela percebeu que alguma coisa não estava bem, e ela então procurou informar a respeito. Até que disse que era assim mesmo, e eles acabaram percebendo, e os irmãos sabem que naquele tempo todos esses exames que tem hoje para constatar a gravidez e outras coisas mais, não tinha. Mas foi constatado que havia gêmeos no ventre de Rebeca. E diz a palavra de Deus que quando nasceu Esaú, e logo atrás veio Jacó, aquele garoto esperto, e a Bíblia faz questão de mencionar que ele veio agarrado ao calcanhar do seu irmão. Mas não é isso que nos chama a atenção nesta noite. Mas o que nos chama a atenção é que diz a Bíblia que Isaac já estava velho, mais de 60 anos, e ele estava doente, quase cego, e as crianças crescem e tudo indica que foi normal, um crescimento como qualquer outra criança. E quando Esaú tornou jovem ou um moço, ele gostava da caça e não levava a vida muito a sério, como tantos nós conhecemos. Esaú era aquele cabra despreocupado. Ele não preocupava se era segunda-feira ou domingo. E vivia a vida assim. Gostava de caçar. Não sei se caçava encrenca, mas é bem possível. Mas se era um caçador de encrenca ou de animais selvagens, isso a Bíblia não relata, diz que ele era caçador. Mas ele gostava de caçar animais, e isso fica claro, porque diz a palavra de Deus que Isaac amava Esaú por causa da caça. Eu fico às vezes pensando, que maneira estranha de devotar o seu amor para com os filhos, né? E diz a Bíblia que ele amava Esaú porque a caça era do seu agrado. E a Bíblia diz que Rebeca amava Jacó e não explica por quê, mas dá para a gente ter uma ideia. Jacó era caseiro. E as mulheres gostam desses homens caseiros. Eu disse alguma coisa errada? As mulheres ficam contentes quando o cabra vai lá para a cozinha, lavar a panela, arrumar fogão, aquela coisa complicada. Elas gostam disso. Quando dá com o cabra meio disse para lá, elas não acham isso muito bom, não. Elas querem estar sempre que o maridinho esteja lá esfregando o chão e fazendo algumas coisas que de maneira abarra um pouco. Mas a Bíblia diz que Rebeca amava Jacó e não explica por quê, mas dá para ter uma ideia. Ele era cozinheiro, e a prova disso está que um dia ele preparou um guisado de lentilha, e Esaú, o caçador, cansado da caça, um dia da caça, outro dia do caçador, esse dia acho que era mais da caça. Então ele chega cansado e senta ou esborracha num toco de madeira. Não fica pensando em sofá não, irmão, porque não tinha. Mas ele senta lá em algum lugar, quem sabe nas próprias pernas. E diz a Bíblia que Jacó estava preparando um guisado de lentilha e aquilo cheirava para dadar. Eu nem sei como que era, mas era bonito. A Bíblia diz que era um guisado vermelho. E de acordo com as informações que temos, Esaú disse: dá-me um prato desse negócio aí, Jacó, eu estou morrendo de fome. Bom, com fome eu acho que ele estava, mas morrendo não. Mas é muito forte esse termo, né? Muita gente diz: mãe, arruma comida, eu estou morrendo de fome. Se ela esperar um pouco, ele morre, não precisa mais comida. Mas meus irmãos, lá estava agora Jacó preparando o guisado. Esaú chega cansado, senta em algum lugar, ou esborracha ali, e ele disse: Jacó, dá-me um prato desse negócio. Ai, Jesus. Jacó
Falou, não. Você não é caçador? Caça? Aí Esaú falou assim, mas eu estou com fome, Jacó. Falou, não. Calma lá, esse negócio aqui não. Olha, vamos negociar? Jacó era um negociante nato e trapaceiro como nunca. E diz a palavra de Deus que quando Jacó estava disposto a negociar, disse, olha, Esaú, faz o seguinte. Eu não sei se Rebeca e Isaac falaram com os filhos sobre a bênção que Deus estava prometendo, condicionada a algumas coisas com os filhos ao longo do crescimento. É bem possível que não tenha falado nada, porque eles não estavam entendendo a coisa. Então Jacó disse, olha, Esaú, se você quiser passar para mim o direito de primogenitura, o direito de filho mais velho, afinal de contas você nasceu alguns minutos antes de mim. Eu tentei fazer o negócio dar certo, mas não deu. Então diz a Bíblia que Esaú disse assim, olha, eu já estou com muita fome. Possivelmente, se não comer alguma coisa, acabarei morrendo. E para que me serve o direito de primogenitura? E eu vou dizer à igreja nesta hora, irmãos, e eu quero que você preste atenção numa coisa. Nós falamos isso e não temos uma ideia do que realmente Esaú estava dizendo. Como o filho mais velho, o direito de primogenitura dava a ele o direito de administrar uma fazenda. Era um direito muito grande e era uma fortuna que seria administrada por ele. Meus irmãos, quantas vezes nós abrimos mão de uma herança eterna por causa de um momento de prazer? Quantas vezes? Há muito tempo estava numa frase de para-choque escrito assim: às vezes eu pago chorando o que prometi sorrindo. E isso parece ser uma coisa maliciosa, mas eu quero dizer à igreja nesta noite que é uma grande verdade. Quantas vezes você, meu querido, promete fazer alguma coisa porque você sabe que vai tirar vantagem disso. Você vai ter, quem sabe, alguns minutos de prazer, para depois você chorar amargamente, como no caso de Esaú. Pense seriamente sobre o que eu estou dizendo agora. E diz a Bíblia que Jacó deu a ele o prato daquele guisado saboroso em troca do direito de primogenitura. Mas eu fico perguntando, para que serviu para Jacó isso? Diz a Bíblia que Isaac, que estava doente, já bastante velho, com certeza tinha mais de 80 anos, cego. E então, num desacerto entre os dois irmãos, Esaú sentiu lesado e prometeu matar Jacó quando seu pai viesse a falecer, que aliás não estava muito longe. A mãe de Jacó, que era aquela mulher que sentia no direito de dizer o que estava certo em todas as áreas daquela casa, então ela resolve ajudar Jacó, que já era trapaceiro. Jacó vivia sempre aproveitando as oportunidades que tinha para passar alguém para trás. Mas você certamente agora está imaginando, mas como que Deus pode usar um homem assim? É que Deus é especialista em consertar as coisas tortas. Deus ajunta todos os cacos de um caráter arrebentado, e com o poder do alto, da palavra, o poder do evangelho, ele transforma alguém um objeto do seu amor, da sua graça. Isso é evangelho para salvar o mundo inteiro.
E então diz a palavra de Deus que Jacó, agora ameaçado de morte e ajudado pela sua mãe, que não era grande coisa, aqui nós poderíamos usar o ditado de tal mãe, tal filho. Então ela disse: olha, Jacó, é melhor você dar no pé, porque Esaú está com ódio de você e ele espera uma oportunidade para matá-lo. E ela, com uma cara de santa, disse assim: eu não posso ser desfilhada dos meus 2 filhos de uma vez só. Isso quer dizer, Esaú mata Jacó, vai ter que fugir, então ela perde os 2 filhos de uma vez só. E ela disse a Jacó: vai para a casa do meu irmão, que era tão ruim quanto ela. E eu quero dizer à igreja nesta noite que você pode não ter ainda lido ou estudado a geografia daquela região, mas tinha aproximadamente 800 quilômetros de Berseba a Padã Arã. E Jacó junta poucas coisas, porque era difícil transportar muita coisa naquele tempo, e ele então inicia uma viagem rumo à casa do seu tio Labão. Eu às vezes digo que era o seu tio Lambão. E lá vai o Jacó. E no primeiro dia de viagem, cansado, o sol se põe e ele para. O texto que nós acabamos de ler diz que Jacó pega uma pedra quando o sol está entrando, ele para em Luz, nome anterior da cidadinha, daquele vilarejo. E ali Jacó deita com uma pedra por travesseiro. Ali está, meus irmãos, aquele que era herdeiro de uma herança eterna, agora está deitado com uma pedra por travesseiro ao relento. E diz a Bíblia que Jacó dorme e lá pela madrugada ele tem um sonho. E diz a Bíblia que ele sonhou e numa visão ele vê uma escada que estava posta na terra, cujo topo tocava nos céus. Anjos de Deus subiam e desciam por ela, ou desciam e subiam por ela. E diz a Bíblia na tradução NVI que diz que ao lado dele estava o Senhor. É isso que me chama a atenção. Deus olha para o homem deitado na pior condição que alguém pode chegar neste mundo. Alguém pode dizer assim: é isto que chama o fundo do poço? Não, aqui não era o fundo do poço, mas aqui era, irmãos, o retrato sem retoque de alguém que vive sem Deus. Era o retrato sem retoque de um homem sem Deus, sem Jesus Cristo, sem esperança, sem a direção do Espírito Santo. É o retrato sem retoque. Mas é para esses cansados da vida, perdido no tempo e no espaço, que a Bíblia diz: e o Senhor estava ao lado dele. Deus olhando para aquele homem ali, eu penso que naquela hora Deus dizia para os seus assessores, para os anjos ao seu lado, diz: lá está Jacó, suplantador, um homem trapaceiro, mentiroso, enganou o pai, o irmão e alguém mais que estava por perto, ajudado pela sua mãe, que era tão ruim quanto ele, mas ali está Jacó. E eu fico pensando, meus irmãos, naquela cena, naquela madrugada, lá estava Jacó. Aquele homem que nascera como resultado de oração. E eu olho para a igreja nesta noite e quero dizer uma coisa: você está aqui porque quem sabe uma mãe orou por você, quem sabe um vizinho, seu amigo ou amiga ora e orou, ora e vai continuar orando por você. Por isso você está aqui esta noite. Nós não estamos aqui por acaso, meus queridos, nós estamos aqui porque Deus olha para este mundo e contempla cada um daqueles que na sua sabedoria eterna, nos seus desígnios eternos, nos seus propósitos eternos, Ele nos vê aonde quer que nós estejamos.
e muitas vezes caído na sarjeta da vida e na sarjeta da rua, Deus olha para nós. E eu faço minhas palavras de um hino que diz assim: Cristo estende-nos a mão, tranquiliza o coração, e o melhor amigo é Cristo. Naquela madrugada, diz a Bíblia que o Senhor estava ao lado dele. E ele acorda naquela madrugada, e eu creio que tendo um pai temente a Deus, uma mãe meia crente. Um dia minha esposa, aquela dona Maria ali, estava comprando uma carne num açougue lá em Caconde. Ela disse, o cara era literalmente uma bolinha. O apelido também era Bolinha. Então ela disse, olha Bolinha, pesa direitinho isso aí. Ele disse, olha dona Maria, pode estar sossegada, eu sou meio crente. E tem muita gente meio crente por aí. Então aquela Rebeca era meia crente. Mas o pai era um homem de Deus, e a Bíblia diz o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Então, Deus olha para o filho de Isaac e para o neto de Abraão, e lá está ele agora. E diz a Bíblia, e o Senhor estava ao lado dele. Jacó então acorda, e como ele sendo descendente desses homens tementes a Deus, ele não sabia de uma coisa. Diz a Bíblia assim, e acordando Jacó do seu sono, disse, quão terrível é este lugar. Este lugar não é outro lugar senão a casa de Deus, e essa é a porta dos céus. Mas Jacó disse uma coisa que marca a minha vida quando leio. Ele disse assim, na verdade o Senhor está neste lugar e eu não sabia. Quantas pessoas, e possivelmente muitos estão aqui esta noite, que pensam em Deus em termos de igreja, de lugares especiais, e que Deus não pode ser adorado no meio da rua, debaixo de uma árvore, em cima de uma ponte ou debaixo da ponte, e que só Deus atende às orações feitas no templo, e se as orações forem feitas lá em casa, na rua, num hospício, numa cadeia ou em qualquer um outro lugar, ela não tem valor algum, precisa ser no templo. Mas Jacó não sabia que Deus poderia estar ali no meio do campo, e a prova de que sim, é porque havia uma escada que ligava a terra aos céus. Isso mostra que Deus Santo colocou-se um meio que ligava essa terra manchada pelo pecado, pela miséria, pela tristeza, pela desordem, pela malícia, pela angústia e por todas as outras coisas mais que você imaginar agora. Mas liga essa terra manchada pelo pecado aos céus, o lugar da santidade de Deus, ou de um Deus santo. E diz a Bíblia que os anjos desciam e subiam. Jesus Cristo mais tarde menciona isto no Evangelho de João, que ele disse para Natanael, que estava debaixo da árvore, com certeza estava meditando. E então Jesus Cristo disse, antes que Filipe te encontrasse, eu te vi quando você estava debaixo da árvore. E Natanael ficou espantado com aquela afirmativa de Jesus. Então Jesus disse, Natanael, calma, não criamos pânico. Daqui em diante você vai ver a glória de Deus, o Senhor Jesus Cristo, e os anjos subindo e descendo por ele. Aleluia, aleluia. Jesus Cristo é o caminho para todos aqueles que caíram na estrada da vida e busca um encontro com o Senhor. Mas antes que nós o encontramos, ele nos encontra. Eu estou sempre citando um hino que espero que um dia alguém possa cantar, que diz, um dia Jesus me achou distante do meu lar, cansado e perdido, sem força para voltar. Meus irmãos, isso é evangelho para salvar o mundo. Então diz a palavra de Deus que Jacó
agora contemplou aquela visão naquela noite memorável na história da sua vida, e então diz que Deus lhe faz promessa, falou: olha, eu sou o teu Deus, serei contigo por onde quer que andares, mas quero que saiba de uma coisa: quando você saiu da sua casa, você deixou um irmão irado, cheio de ódio, prometendo matá-lo. E eu vou te dizer uma coisa, Jacó, você vai, mas eu vou fazer você tornar este lugar. Sabe por quê, meus queridos? Porque quando você deixa uma pendenga na sua casa, Deus faz você voltar para consertar. Quantas pessoas, irmãos, têm deixado a sua casa para ir para algum lugar, para ficar livre de problemas? Deixa lá uma pendenga que não está bem resolvida e vai embora deixando para trás uma mágoa, tristeza, angústia e suspiros doloridos na vida de pessoas. Esse foi o caso de Jacó. Ele deixa para trás o seu pai morrendo, cego, velho, deixa uma mãe que não tinha muito juízo, como tantas pessoas que você conhece, e deixa também um irmão irado que promete matá-lo. Ele sai de lá jurado de morte, e Deus diz: Jacó, você vai, eu vou com você, mas vou fazer você voltar aqui para resolver os problemas. Oh, meu Deus, quantos problemas não resolvidos existem nesse mundo de Deus. E quem sabe eu agora estou falando com alguém nessa situação. Quem sabe você tem um irmão que odeia, porque um dia você passou ele para trás. Quem sabe você tem uma família que você deixou abandonada por motivos, às vezes até não era razão para isso, mas hoje você está vivendo e sabe que alguma coisa está errada e precisa ser reparada. E eu vou dizer uma coisa: se você entregou a sua vida a Jesus Cristo, nesta noite o Espírito Santo está falando com você, e você precisa voltar para consertar o que está errado. E Deus disse: Jacó, você vai, eu vou com você, mas vou fazer você voltar. Eu não vou falar sobre isso. Na próxima oportunidade que Deus me der, se eu estiver vivo até lá, e começo a orar para que eu esteja, eu vou falar mais sobre isso. Mas a Bíblia diz que Deus disse: eu te farei voltar a este lugar. E vocês conhecem um pouco da história, com certeza. Jacó vai, a promessa de Deus é que ele estava debaixo da proteção de Deus. E Jacó, como era um negociante, negociava tudo, vendia a mãe se arrumasse um dinheiro. Diz a Bíblia que ele falou: se o Senhor for comigo nesta viagem que faço, me dê pão para comer, roupa para vestir, e de tudo que o Senhor me der, certamente te darei o dízimo. Mas eu vou dizer uma coisa: Deus, que pode dar em dose dupla, só Jacó sabe pedir roupa, comida e a paz para voltar na casa do pai dele. Certamente naquela hora ele viu Esaú armado até os dentes. Como eu vou voltar para casa sabendo que o meu irmão está me jurando de morte? E eu penso que naquela hora Deus falou: Jacó, deixa esse negócio comigo. Nós somos muito apressados, meus queridos, e nós não damos tempo para Deus fazer as coisas, nós queremos fazer. Talvez você é um desses apressados, que quando você pede a Deus alguma coisa, você logo sai com um projeto na mão e diz assim: Senhor, faça desse jeito. Eu já tenho tudo aqui, ó, o engenheiro já assinou, o Newton já deu uma olhada, e então está tudo certinho. Abençoa. Oh Deus, Jacó vai, 2 meses mais ou menos de viagem, ele chega na casa do seu tio. Mas quando Jacó chegou, e os irmãos, Labão tinha uma filha por nome de Raquel, que era de fechar o comércio. E logo que Jacó foi chegando, ela estava dando água para os camelo, cordeiro. É isso aí, aquele lanzudo, como é que é? Carneiro? Carneiro. Lã, carneiro. Carneiro. Se não for também é parecido. Irmãos, lá estava ela dando água para o rebanho. E Jacó, quando olhou para aquela menina,
ele começou a chorar e beijou. Não era hora de chorar, era? Meus irmãos, diante daquela figura, Jacó chorou. Alguém tentou explicar por que Jacó chorou. Eu não aceito, mas eu vou citar o que explicaram. É que diz que Esaú tinha um filho, e esse Esaú mandou o filho dele atrás de Jacó, e o filho dele tomou tudo que ele ia levando em ouro. Chegou pobre, ou por que não dizer mendigo, na casa do seu tio. Isso não é verdade. Mas alguém teve essa opinião. Mas a verdade é que quando Jacó chegou lá, ele chegou arrebentado. 2 meses aproximados de viagem, caminhando por aqueles desertos. Mas quando ele viu aquela menina, chegou na casa de Labão, se apresentou, disse: eu sou filho de Rebeca, sua irmã, sou seu sobrinho, sangue do seu sangue. E Labão falou: de fato, pelo jeito você é mesmo trapaceiro, acho que dá para nós viver junto. E aí quando ele viu Raquel, lá tinha mais uma que dava para negociar. Então diz a Bíblia que depois de alguns dias Jacó disse: olha, Labão, não é justo que você trate de mim, e o hóspede depois de 3 dias pode mandar trabalhar. E então diz a Bíblia que ele propôs que se desse a Raquel em casamento. Ele trabalhava um tempo lá, Labão aproveitou e cobrou logo 7 anos de serviço. A mulher mais cara que eu já vi nesse mundo. Porque mulher não vale muita coisa, né? Eu disse alguma coisa errada? Mas 7 anos de serviço eu achei que foi um exagero. Mas aí Labão, como era mais esperto que ele havia enganado o pai. E eu vou dizer para a igreja agora, com muito carinho e com respeito também, irmãos, Jacó conhecia uma coisa que todos nós precisamos saber: aquilo que o homem semeia, ele também colhe. Isso é uma lei eterna. Paulo escreve isso na carta que ele envia para a Galácia. Aquilo que o homem semear, ele também colhe. Jacó agora estava colhendo o fruto. A semente que ele semeou era ruim e o fruto era ruim. Talvez você está colhendo um fruto ruim hoje. Você não preocupa com o fruto, preocupa com a semente que você semeou ao longo da vida. Se você quer realmente colher fruto bom, semeia uma boa semente. Mas tem muitas pessoas que querem colher um fruto bom, mas semeiam uma semente de péssima qualidade. Então Jacó agora estava nas mãos de um homem pior do que ele. Mas Deus estava trabalhando aquele homem, porque Deus tinha um plano para a sua vida. E então diz a Bíblia que Jacó, e eu quero correr um pouco para adiantar, mas diz a Bíblia que Jacó trabalha 7 anos, recebe Raquel, Labão passa ele para trás, dá uma menina mais ou menos lá. E tudo bem, ele trabalha mais 7 anos, traz as duas, uma de gorjeta. E é assim que funciona lá naquela terra no tempo de Labão. Meus irmãos, ali foi uma mulherada sem tamanho. E uma filharada sem tamanho também. Diz a Bíblia que depois de 20 anos, Jacó tinha 12 filhos, uma filha. E aí Jacó estava rico, e muito rico, porque quero dizer uma coisa para a igreja nesta noite. Quero que você grave isto, e você que está conosco pela internet também. Eu quero dizer uma coisa: Deus prospera o nosso caminho, mas isso não quer dizer que nós estamos em paz com Ele. Prosperidade financeira não é prova de que Deus está abençoando você espiritualmente. Mas Deus estava trabalhando na vida de Jacó, mas precisava trazê-lo de volta para que ele consertasse alguma coisa errada que ficou para trás. Então diz a Bíblia que depois de 20 anos, Jacó com um rebanho enorme e com 12 filhos, uma filha e um bando de mulher, e ele disse: nós vamos embora daqui. Raquel não hesitou e disse: tudo bem, mulher é assim. E ela disse: tudo bem, nós vamos. E Jacó sai, morava distante da casa de Labão. E ele então sai, e 3 dias depois Labão ficou sabendo que ele tinha ido embora com tudo que tinha, o rebanho, mulherada, filhos.
e tudo mais. Labão resolve ir atrás dele para trazê-lo de volta. Labão não tinha razão para acusá-lo de roubo ou de coisa parecida, arrumou lá um pretexto que Raquel tinha roubado umas imagens, umas estatuetas de lá, mas isso nem vou entrar no detalhe, não vem ao caso. Mas diz a palavra de Deus que quando Jacó estava de volta para casa, ele toma conhecimento que Esaú veio ao seu encontro com 400 homens armados até os dentes. Jacó começa a ficar com medo. Deus dirigiu a vida deste homem ao longo de 20 anos, desde Berseba até Padarã. E lá está agora Jacó morrendo de medo do seu irmão com 400 capanga armados que vinham ao seu encontro. Mas diz a Bíblia que Jacó resolve parar, distribuir a família, as mulheres, os filhos e os seus empregados e o rebanho que era muito grande. E quando ele toma mesmo, pede que a situação era esta, ele prepara presente, 580 cabeças de animais, para ver se aplacava com isso a ira de Esaú. Mas diz a Bíblia que Jacó fez uma oração, pediu para que Deus livrasse, mas como eu disse de início, nós gostamos de colocar assim uma espécie de ajuda nas nossas orações e na obra que Deus vai realizar na nossa vida. Nós queremos ajudar Deus a fazer as coisas. Então diz a Bíblia que Jacó ora, prepara os presentes. Esaú já tinha vendido a primogenitura em troca de um prato de comida, e Jacó certamente pensa que agora Esaú vai aceitar os presentes e as coisas ficam melhor. Mas diz a Bíblia que naquele momento Jacó para tudo, distribui a família e fica sozinho. Antes de Jacó ter um encontro com Esaú, ele precisava ter um encontro com Deus e precisava ter um encontro com ele mesmo. Nós precisamos, meus queridos, às vezes parar um pouco, repensar as nossas atitudes, e nós precisamos ter um encontro conosco mesmo. Nós precisamos às vezes repensar as nossas atitudes, a maneira como vivemos, a maneira como nós tratamos as pessoas que estão à nossa volta, a maneira como fazemos as coisas com respeito a nossos irmãos. Então diz a Bíblia que ele manda todo mundo ir à frente e fica sozinho. E diz a Bíblia que aquela noite, na vida daquele homem, foi diferente e ele nunca mais foi a mesma pessoa. Mas eu quero lembrar você do texto que quando ele vê a escada, diz a Bíblia assim, e o Senhor estava com ele. Deus nunca deixou. E é isso que eu quero dizer a vocês que estão nesta noite aqui. Deus nunca nos deixa. Nós podemos cair, levantar, tropeçar, fazer as coisas erradas. Podemos muitas vezes, mas se um dia nós lançamos a nossa vida nas mãos de Deus, pode estar certo que Ele cuida dela. Deus estava com ele. E Deus dirige Jacó para um encontro verdadeiro. Diz a Bíblia que Jacó para no val de Jaboque, passa todo mundo, ele fica só. E naquela noite, diz a Bíblia que um anjo luta com ele. A Bíblia não diz que Jacó lutou com o anjo, mas diz que o anjo lutou com Jacó. E a alva foi subindo. Jacó estava perdendo aquela luta. O estranho já tinha tocado o seu quadril e tinha desjuntado o osso do quadril. Jacó, a essa altura, estava nocauteado, literalmente nocauteado, mancando. E diz a Bíblia que quando a alva estava subindo, Jacó disse, ou o anjo disse, eu estou indo embora. A luta foi um tanto desigual, mas me desculpe, eu estou indo embora. Jacó falou, não, eu não vou deixar você ir embora, falta uma coisa, eu preciso da tua graça, eu preciso da tua bênção.
E eu preciso da tua mão estendida sobre mim. E eu agora que estou mancando, não quero continuar dando mancada, mas eu quero continuar te servindo, eu quero amá-lo, mas eu preciso da tua bênção, porque do contrário eu vou fracassar. É isso que acontece com tanta gente que propõe servir a Deus. É entusiasmado quando começa e levanta a mão, aleluia, glória a Deus, e é um negócio. Mas diz a palavra de Deus que Jacó falou: olha, eu preciso da tua graça, eu tenho que encontrar alguém, e se a tua presença não for comigo, não me deixa sair deste lugar fazendo minhas palavras de Moisés. Então diz a Bíblia que aquele estranho, que mais tarde a gente sabe que foi o próprio Deus que esteve ali, mas diz a Bíblia que Deus o abençoou ali, ou que o anjo o abençoou ali. Jacó sai dali completamente transformado, vai ao encontro do seu irmão, e ele manda alguém na frente avisar a Esaú que ele estava vindo, e tinha um bando de crianças junto com ele. E então, quando ele aproxima de Esaú, ele já vai ajoelhado, arrastando, já estava mancando mesmo. Então ele vai ajoelhado, aproximando. Esaú vem com aquele bando de gente, e ele faz uma pergunta para um empregado, diz: para que serve toda essa coisa que você vem aí, esse povão todo? Certo, umas criancinhas feias, né? E então diz a Bíblia que ele disse: e tudo isso aqui é para achar graça diante do meu Senhor. Jacó nunca achou graça diante de nada. Mas quando Deus toca a nossa vida, irmãos, nós caminhamos pela graça, nós caminhamos porque Deus nos conduz. A Bíblia não falha, Deus estava com ele, e está com ele, estava com ele, está com ele quando ele enfrenta o seu irmão, que agora simplesmente ele olha para o rosto de Esaú. Sabe como ele diz? Olhando Jacó para o rosto de Esaú, diz que eu vejo o teu rosto como sendo um rosto de anjo. É isso que Deus faz. Pega um cara carrancudo, arrebentado, marcado por dentro e por fora, uma cara azeda, parece cara de sexta-feira, e transforma num rosto lindo, que Jacó olhou e disse: olha, esse é o rosto de Deus, é o rosto de um anjo. Naquele momento Esaú desmontou, cumprimentou, abraçaram, choraram, e aí Esaú disse: vamos embora, nós vamos ajudar você nessa viagem. Um homem que vem com 400 homens não vem para uma brincadeira, um piquenique. E agora ele disse: vamos embora, Jacó. Ele disse: não, o senhor pode ir, eu vou no pasto do gado e das crianças, igual o meu irmão ali anda, no pasto do gado e das crianças. Eu não posso correr, tem criança pequena e tem gado pequeno, gado miúdo, nós vamos caminhando aqui devagar. Esse é Jacó. Jacó depois do encontro com Deus, Jacó depois de atravessar o Val de Jaboque. Pode ser que nesta noite eu esteja falando a alguém que nunca atravessou o Val de Jaboque, nunca ficou sós com Deus, nunca olhou para a presença maravilhosa de um Deus majestoso, de um Deus maravilhoso, nunca teve a oportunidade de sentir a presença desse Deus, como naquela madrugada, quando Jacó deixa para trás uma mãe machucada, ferida e praticando coisas erradas, deixa um irmão irado a ponto de matá-lo, deixa um pai doente e cego. Mas lá naquela madrugada, Deus disse: Jacó, eu serei contigo, te guardarei por onde quer que for, mas vou fazer você voltar. Você precisa resolver um negócio que ficou para trás. E Deus nunca o abandonou. Deus não abandona nenhum de nós. Amém? Deus não nos deixa caído na madrugada da vida. Deus estende a sua mão, nos levanta, nos põe para cima e nos põe a caminhar na direção dele. E tem um encontro conosco no Val de Jaboque que transforma a nossa vida e muitas vezes nos quebra para que nós possamos levantar e andar na presença de Deus com o coração quebrantado e contrito, porque este Deus não despreza.
Curve a sua cabeça agora onde você está. Nós vamos orar. Pastor Luciano, vem aqui. Vamos orar. Quem sabe tem algumas pessoas que agora está vendo possibilidade onde só via dificuldade. Deus bendito, nós estamos diante do Senhor neste momento, após ouvirmos a Tua palavra, após compreender que a Tua presença é conosco em todos os momentos das nossas vidas. Muito obrigado, pois nesta nossa caminhada, às vezes marcada por momentos difíceis, marcada por problemas, por decepções, por frustrações, por indagações, por problemas que deixamos no nosso passado e agora através do Teu Espírito, o Senhor trabalha em nossos corações. Nós queremos Te agradecer, pois o Senhor é conosco. E se nesta noite muitos de nós precisamos voltar para trás e resolver alguns problemas, pedimos que através do Teu Espírito o Senhor nos fortaleça. Se for preciso, Senhor, quebranta os nossos corações, quebranta as nossas vidas, refaz as nossas energias, dá-nos orientações, dá-nos poder que vem dos altos céus, para que possamos encarar face a face os nossos problemas e as nossas adversidades, contando com a Tua presença em nossas vidas. Ajuda-nos, ó Deus, a atravessarmos o Val de Jaboque, para que através da Tua graça possamos resolver algumas questões importantes no nosso dia a dia. Toca, Senhor, no coração de cada um de nós, para que a Tua bênção repouse sobre as nossas vidas e que possamos, através da Tua graça, caminhar olhando para o Senhor Jesus, aquele que é o autor e consumador da nossa fé. Em nome de Jesus, venha ao encontro das nossas vidas nesta noite. Em nome de Jesus, trabalha nos nossos corações. E se for preciso, ao sairmos daqui, possamos ir ao encontro dos nossos irmãos, possamos ir ao encontro dos nossos parentes, possamos ir ao encontro dos nossos vizinhos, possamos ir ao encontro daqueles que um dia nos machucaram, nos feriram, e possamos, pela Tua graça, reescrever a história das nossas vidas. Muito obrigado pela Tua palavra, obrigado pelo Teu Espírito que age em nós, e que em nome de Jesus as nossas vidas sejam vidas que glorifiquem o Teu nome, e que as demais pessoas possam ver em nossa face o brilho de Cristo Jesus, e que possamos caminhar até que a beleza de Cristo seja vista em nós. Fica com o Teu povo e abençoe-nos em nome de Jesus. Amém. Em pé nós vamos receber a bênção, despedindo-nos nesta noite. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a bênção, a consolação e a unção do Espírito Santo de Deus, repouse sobre a tua vida, meu irmão, minha irmã, não somente hoje, mas por todo sempre. Amém. Amém. Vamos na paz do Senhor.